A paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico do dia de hoje. Hoje é o dia 90. Vamos ler Deuteronômio 16. A cada ano, no mês de Abibe, celebrem a Páscoa em homenagem ao Senhor, seu Deus, pois foi neste mês, durante a noite, que o Senhor, seu Deus, os libertou do Egito. O sacrifício da Páscoa será um animal do gado ou do rebanho, oferecido ao Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Comam um sacrifício com pães sem fermento. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia em que saíram do Egito. Durante esses 7 dias, não deve haver a mínima quantidade de fermento nas casas em toda a sua terra. E quando sacrificarem o cordeiro de Páscoa ao entardecer do primeiro dia, não deixem sobras para a manhã seguinte. Não ofereçam sacrifícios de Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Ofereçam-no apenas no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Sacrifiquem-no ali ao entardecer, enquanto o sol se põe, no mesmo período do dia que saíram do Egito. Assem e comam o cordeiro no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Na manhã seguinte, voltem às suas tendas. Durante os 6 dias seguintes, comam um pão sem fermento. No 7º dia, declarem outra reunião sagrada em homenagem ao Senhor, seu Deus, e não façam trabalho algum. Contem 7 semanas a partir do dia em que começarem a colheita dos cereais. Então, celebrem a festa da colheita em homenagem ao Senhor, seu Deus. Levem uma oferta voluntária proporcional às bênçãos que receberam dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor, seu Deus, no lugar em que ele escolher para a habitação do seu nome. Celebrem com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas das suas cidades e com os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem entre vocês. Lembre-se de que um dia vocês foram escravos no Egito e, portanto, tenham o cuidado de cumprir todos esses decretos. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias. No final da época da colheita, depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas, essa festa será um tempo de alegria e comemoração com os seus filhos e filhas, servos e servas, com os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas de suas cidades. Durante 7 dias, celebrem esta festa em homenagem ao Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, pois ele é quem os abençoa em todas as colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Essa festa será um tempo de grande alegria para vocês. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar estas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com suas bênçãos, com as bênçãos que receberam do Senhor, seu Deus. Nomeiem juízes e oficiais de cada uma das suas tribos em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça.
Nunca distorçam a justiça, nem mostre imparcialidade. Nunca aceitem suborno, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Que a justiça verdadeira prevaleça sempre, que vocês vivam e temam e tomem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Jamais levantem um poste de madeira para azerar junto ao altar que edificarem para o Senhor seu Deus. Jamais levantem colunas sagradas para adoração, pois isso é detestável ao Senhor seu Deus. Nunca sacrifiquem ao Senhor seu Deus bois ou ovelhas doentes ou defeituosas, pois esse tipo de oferta é detestável para ele. Quando vocês começarem a viver na cidade que o Senhor seu Deus lhes dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo trazer algo mal aos olhos do Senhor seu Deus, e quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva a outros deuses, ou adore o sol, a lua ou qualquer das estrelas, o exército do céu, algo que eu proibi expressamente. Quando ficarem sabendo disso, façam uma investigação cuidadosa. Se for verdade que ele fez tal coisa detestável em Israel, levem o homem ou a mulher que cometeu esse ato perverso até as portas da cidade e executem essa pessoa por apedrejamento. Jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas jogarão as primeiras pedras e em seguida todo o povo participará da execução. Desse modo, vocês eliminarão o mal no seu meio. Se um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como, por exemplo, uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou entre tipos diferentes de agressão, levem esse caso ao lugar que o Senhor seu Deus escolher. Apresente o caso aos sacerdotes levitas ou aos juízes que estiverem de serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso e declararão o veredito. Executem o veredito que eles declararem no lugar que o Senhor escolher. Façam exatamente o que eles mandarem. Depois que eles estiverem interpretado a lei e declarado o veredito, executem em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem. Não façam modificação alguma. Quem for arrogante a ponto de rejeitar o veredito do sacerdote ou do juiz que representa o Senhor, seu Deus, naquele lugar, deverá ser morto. Desse modo, vocês eliminarão o mal no meio de Israel. Então todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem: devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao nosso redor. Tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, seu Deus, escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si
num rolo na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e desses decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Enviará também, evitará também que ele se desvie por menos que seja desses mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Amém. Vamos ler Lucas 9, de 7 a 27. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então, quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procura ver Jesus. E procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinha feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaída, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e disseram: Mandem as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: Providenciem vocês mesmos os alimentos para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: Digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram as instruções e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuísse ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Eles lhe perguntou: Quem as multidões dizem que sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra mais coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem do Filho do Homem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos.
Eu lhes digo a verdade: alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Amém. Vamos ler Salmos 72, de 1 a 20. Dá ao rei tua justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente, que os pobres sejam tratados com imparcialidade. Que os montes produzam prosperidade para todos, e que as colinas deem muitos frutos. Ajuda-o a defender os pobres dentre o povo e salvar os filhos dos necessitados, e a esmagar seus opressores. Que eles te temam enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre. Que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém-cortada, como os aguaceiros que regam a terra. Que todos os justos floresçam durante seu reinado. Que haja grande paz até que a lua deixe de existir. Que ele reine de mar a mar e do rio Eufrates até os confins da terra. Nômades do deserto se curvarão diante dele. Seus inimigos lamberão o pó de seus pés. Os reis de Tarse e de outras terras distantes lhe pagarão tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe darão presentes. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações o servirão. Ele livrará o pobre que clamar por socorro e ajudará o oprimido indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado e os salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, pois considera preciosa a vida deles. Viva o rei! Que ele receba o outro de Sabá, que o povo sempre ore por ele e o abençoe o dia todo. Que haja fartura de cereais em toda a terra, crescendo até o alto dos montes. Que as árvores frutíferas sejam como as do Líbano, e que o povo prospere como grama no campo. Que o nome do rei permaneça para sempre, que dure enquanto o sol brilhar. Que todas as nações sejam abençoadas por meio dele e o louvem. Louvado seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas. Louvado seja seu nome glorioso para sempre. Que sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Amém. Vamos ler Provérbios 12, versículo 8 e 9. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Amém. Chegamos ao final de mais um dia de estudo bíblico. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia de estudo. Obrigada por continuar nos capacitando, nos dando discernimento. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por tudo. Que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando, nos livrando de todo o mal. Amém.